Ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal e nega a tentativa de qualquer ato antidemocrático. Presidente Lula sugere criação de programa para facilitar compra de eletrodomésticos. Em entrevista exclusiva ao Jornal das 22, prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fala sobre a Cracolândia e a tarifa zero dos ônibus. Balanço da ONU aponta que 21 milhões de pessoas não têm o que comer todos os dias no Brasil. Senado aprova a criação da rede pública de ensino em tempo integral. Presidente da Ucrânia reclama da falta de munição e pede mais armas aos aliados. Primeiros efeitos do ciclone extratropical são ventos fortes e muita chuva no Rio Grande do Sul. E a visita de baleias jubarte bate recorde no litoral de São Paulo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro negou hoje uma tentativa de golpe. Segundo ele, nada aconteceu na reunião com o senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo em dezembro do ano passado. O senador, segundo Bolsonaro, que responda pelos seus atos. Pela quarta vez este ano, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, compareceu à Polícia Federal para prestar depoimento. Desta vez, a investigação é sobre uma reunião que teria sido realizada para planejar um golpe de Estado. Este encontro foi denunciado pelo senador Marcos Duval no mês de fevereiro deste ano. Segundo Duval, ele foi levado pelo então deputado federal Daniel Silveira a uma residência oficial da Presidência da República para, diante do então presidente Jair Bolsonaro, fazer um compromisso de gravar clandestinamente o presidente do TSE e ministro do STF, Alexandre de Moraes. O objetivo seria obter provas de que Moraes cometeu um crime para justificar uma intervenção no TSE. Bolsonaro chegou aqui na sede da Polícia Federal por volta de 1h30 da tarde, justamente para responder questões sobre esta reunião, se ela de fato foi realizada e qual foi o teor da conversa durante este encontro. O depoimento de Bolsonaro durou quase 3 horas. A defesa do ex-presidente disse que Bolsonaro está à disposição das autoridades e vai comparecer para prestar esclarecimentos sempre que for chamado. Por que tomou volume esse aqui? Porque no início de fevereiro desse ano teve uma live do Marcos Duval, onde ele falou que tinha uma bomba que ia ser publicada na Veja poucos dias depois. Na própria manhã, o Marcos Duval se retratou e falou que não tinha nenhuma bomba. E daí tornou-se público uma mensagem no Zap do Marcos Duval para o senhor Alexandre de Moraes no dia 9 ou 10 de dezembro, logo após aquela reunião comigo. Isso está à disposição da mídia, nós mesmos divulgamos, ou seja, nada aconteceu no dia 8 de dezembro, até porque eu não tinha nenhum vínculo, né, com o senhor Marcos Duval. Ele que responda pelos atos dele, né? Ele foi levado ao Alvorada pelo Daniel Silveira, que me disse que ele tinha interesse em conversar comigo. Um assunto extremamente importante, tá? E tudo que o Daniel Silveira sempre fez, né, no passado, tinha o nome Alexandre de Moraes. Os reflexos do ciclone extratropical já puderam ser sentidos na região sul do país. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, os termômetros despencaram e o tempo foi de chuva e ventos fortes durante todo o dia. Em Santa Catarina, uma microexplosão no município de Erval do Oeste foi confirmada pela Defesa Civil. O acidente destruiu um galpão e arrancou árvores do solo. Já no Rio Grande do Sul, durante toda a madrugada teve chuva de granizo em diversos municípios. A nossa repórter Gislaine Rodrigues, diretamente da cidade gaúcha de Rio Grande, conta com mais detalhes sobre a situação no município e passa algumas instruções para os próximos dias.
Aqui em Rio Grande, o órgão montou um plano de contingência para o evento climático e as atividades foram canceladas nas escolas e na universidade. A orientação geral é de que as pessoas se mantenham em local abrigado e seguro. Se alguma mora em local de risco, abandone-o com antecedência. Evite atravessar as águas de carro ou a pé. Desligue aparelhos eletrônicos e quadro geral de energia, que evite o trânsito e que se mantenham o máximo afastados de árvores e placas pelo risco de queda. Enfim, são várias as orientações que podem ser consultadas junto aos meios de comunicação da Defesa Civil. Caso queiram receber as atualizações sobre a situação do seu local de residência, basta enviar o seu CEP por mensagem SMS para o número 40199. Segundo os meteorologistas, esses ciclones são característicos aqui na região sul, principalmente nessa época do ano, sobretudo quando há a influência do fenômeno El Niño. Em Veracruz, onde aproximadamente 3.000 casas foram atingidas pelo granizo, a prefeitura da cidade decidiu abrir o ginásio municipal para atender as famílias que necessitam de abrigo. Nas primeiras horas do dia, diversos moradores pegaram mais de 600 lonas disponibilizadas pela prefeitura, que já solicitou doações de colchões e materiais de limpeza. Já em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, o dia foi de chuva e rajadas. Nesta quarta-feira, o trecho da BR-116 em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, funcionou somente para veículos leves, em sistema de siga e pare para monitorar as condições da pista. Já agora, na parte da noite, o trânsito foi bloqueado na rodovia. Gabriel Souza, governador em exercício do Rio Grande do Sul, fez um pronunciamento aos moradores do estado com algumas diretrizes para se proteger contra os reflexos do ciclone. Se você mora em área de risco ou alto risco, sair da sua casa durante esses eventos e ir para a casa de amigos ou parentes ou até mesmo para algum abrigo disponibilizado pela prefeitura do seu município. Além disso, as nossas forças de segurança estão com efetivo redobrado na rua e estão à disposição pelo 193 ou 190. Os bombeiros e a Brigada Militar são contatados por esses números. Você pode contar conosco em qualquer momento que for necessário. As nossas forças de segurança estarão à disposição. Também fundamental é cada um fazer a sua parte para que a gente consiga sair dessa em segurança, protegendo principalmente a vida. Nós estamos aqui na sede do Governo do Estado monitorando, junto com as equipes da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, todo esse processo de ciclone que está atingindo o Rio Grande durante esses dias. Vamos certamente, com as devidas precauções, com os alertas sendo emitidos e principalmente com a tua colaboração, passar por essa sem nenhum dano ao bem mais importante que possuímos, que é a vida. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, disse hoje que a reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados precisa de ajustes para a capital paulista não perder 15 bilhões de reais em arrecadação. Na entrevista exclusiva concedida ao Jornal das 22, o prefeito frisou a importância do valor para uma cidade que tem no orçamento previsão de investimento de 11 bilhões e meio de reais. Vai perder quase tudo. Ele é o prefeito de uma das maiores metrópoles do mundo e tem o desafio de tornar a cidade mais acolhedora e menos desigual. Conosco aqui na RIT hoje, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. É um prazer. Obrigado, Alexandre. Uma honra estar aqui com vocês da RIT, que tem feito um trabalho muito importante para a cidade, para o país e para o mundo, né? Que tem distribuição. Então, uma alegria estar aqui com você. Se de um lado há bilhões no caixa da prefeitura para fazer, de outro há instrumentos regulatórios como o MP, TJ, direitos humanos. O que é possível fazer diante de tantos questionamentos? Olha, Alexandre, primeiro é importante dizer por que hoje a prefeitura tem dinheiro no caixa. Lembrando que esse dinheiro não está lá parado, né? E tem uma rúbrica, para cada centavo tem uma rúbrica. BRT Radioleste, BRT Aricanduva, Corredor Amador Bueno, Corredor Interlagos, Piscinão da Moca, enfim, tem destinação, plano para cada centavo. Agora, por que hoje tem dinheiro? Começou um trabalho muito sério em 2017, que foi se desenvolvendo, e que a FIT, que é a agência que faz a classificação dos países, estados e municípios do mundo, classificou a cidade de São Paulo como AAA, alto grau de investimento, baixo grau de endividamento. Porque a gente
cuidou de fazer aquilo que tinha que fazer. Responsabilidade fiscal, austeridade com recurso público, reforma da Previdência, um acordo da dívida da cidade com o governo federal, que nós teremos 24 bilhões da frente da cidade de dívida. Enfim, e a gente tem agora, como eu disse aqui para ti, uma estrutura para fazer muitos investimentos. Esse ano serão 11,5 bilhões de investimento. Ano passado, 22, foram 8 bilhões de investimento. Para a gente ter uma ideia o quanto que isso é relevante, o último maior investimento, com exceção desses 2 anos, foi 2020, de 4,1 bilhões de investimento. Bom, agora você falou qual que são os desafios, né? Ponte Pirituba-Lapa. O dinheiro está guardado lá na prefeitura para fazer a ponte Pirituba-Lapa. Mas agora, em abril, completou 3 anos que o Tribunal de Justiça parou a obra. Pode entrar entidades. A gente está fazendo o maior programa habitacional da história da cidade. No dia 7 de julho de 2022, portanto fez 1 ano agora, o Tribunal de Contas do município de São Paulo parou a aquisição para a gente comprar 5 mil unidades habitacionais para ofertar para a nossa lista de pessoas que estão aguardando a sua unidade habitacional ou para a destinação das pessoas que estão no asilo aluguel ou para as mulheres vítimas de violência. Enfim, realmente tem um descompasso entre a urgência das obras, dos serviços à população e dos órgãos de controle ou do Tribunal de Justiça, que eu tenho falado bastante, com muita transparência, que é necessário uma compreensão melhor desses órgãos que têm que fiscalizar. Fiscalizar. Mas não pode demorar tanto e a população ficar esperando, né? Hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a reforma tributária precisa de alguns ajustes, não está perfeita e no Senado deve passar por modificações. Quais seriam as suas sugestões para o município de São Paulo? Olha, Alexandre, a Frente Nacional de Prefeitos, a qual a cidade de São Paulo integra, nós tivemos em Brasília, né, conversei com o deputado Davi Soares, vários deputados, colocando a preocupação. Primeiro, eu queria deixar muito claro aqui para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Nós somos a favor da reforma tributária. O que a gente tem divergência é de alguns itens que colocaram na reforma tributária que ferem, inclusive, a Constituição. Por exemplo, o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? A Constituição nos garantiu de que, no nosso país, Brasil, as pessoas ficam comparando com outros países, mas nós estamos no Brasil, né? Aqui é Brasil. Nós temos os 3 entes federados. Federal, estadual e municipal. As prefeituras, os municípios, é um ente federado. E do jeito que ficou a reforma tributária, ela desconsidera essa questão constitucional, porque tira dos municípios a sua autonomia, a sua independência e, mais do que isso, né, essa questão do Pacto Federativo, tira recurso dos municípios. E é nos municípios, nós estamos aqui na Praça da República, uma praça linda, é as prefeituras que cuidam das praças. Aquelas pessoas varrendo e limpando aqui, é a prefeitura que paga. O ônibus está vindo aqui, é a prefeitura que subsidia. Todo o sistema de iluminação é prefeitura. A parte da educação, da saúde, habitação, tem ficado quase que tudo com os municípios. Então, é preocupante tirar recurso do município, porque vai faltar recurso para a prestação de serviço para as pessoas lá na ponta. Qual seria o prejuízo para a cidade de São Paulo? Nós teremos um prejuízo de 15 bilhões de reais. Né? Ao final da transição, prejuízo de 15 bilhões de reais. É bastante preocupante. Nessa primeira etapa que foi votado, a gente conseguiu ter alguns avanços para fazer aqui um reconhecimento, inclusive de um diálogo que nós tivemos com o presidente Arthur Lira, com o deputado Baleia, com o deputado Aguinaldo, que é o relator. Algumas questões a gente avançou, por exemplo, na criação do Conselho Federativo de ter vagas para prefeito considerando a população. Porque você imagina, a cidade de São Paulo é um país, 12 milhões de habitantes, né? Nós estamos aqui com um programa que vai ser transmitido, inclusive, para Portugal. Sim. O país Portugal tem 10 milhões, a cidade de São Paulo tem 12 milhões, é maior do que vários países. Então, eu tenho colocado essas questões de que é importante observar a questão das cidades com muita população, e a cidade com 12 milhões seria o mesmo voto de uma cidade com 1.000 habitantes, 500 habitantes, 2.000 habitantes. Você acredita? Tem cidade que tem isso de habitante. Verdade. Que é menor do que a condomínios que a gente tem aqui. Esse prédio aqui tem gente numa quantidade maior do que muitos municípios. Enfim, é outro tema. Mas não era correto e justo que a gente tivesse o mesmo peso. Então vai ter uma participação dentro dos 27 integrantes dos municípios, 13 serão por população. E ainda nesta edição, o prefeito Ricardo Nunes vai falar sobre o que esperar da situação da Cracolândia e da tarifa zero dos ônibus.
E veja também, presidente Lula sugere criação de programa para facilitar compra de eletrodomésticos. E ainda, balanço da ONU aponta que 21 milhões de pessoas não têm o que comer todos os dias no Brasil. O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira que pretende criar um programa de desconto para os eletrodomésticos, conhecidos como linha branca, igual ao que foi feito com os carros 0 quilômetro. Durante a cerimônia de retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que premiou cientistas, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que quer criar uma política de incentivo para que a população possa comprar eletrodomésticos da linha branca, como geladeiras e máquinas de lavar. No discurso, Lula criticou a concentração de renda nas mãos de poucos e afirmou que é preciso facilitar para que os mais pobres tenham poder de compra. Até falei para o órgão que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez, facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. As pessoas de quando em quando precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem, e está gastando muita energia, você tem que trocar. E se está caro, vamos baratear, vamos tentar encontrar um jeito. Simone, você e a Luísa abram mão um pouquinho para a gente poder, sabe, facilitar a vida desse povo que quer ter acesso às coisas. O presidente destacou que o governo deve incentivar o consumo, porém de forma responsável. No mês passado, o governo federal investiu 800 milhões de reais para reduzir os impostos de veículos populares e cerca de 125 mil carros foram vendidos, alcançando um recorde para o setor. Nós fizemos uma coisinha pequena lá, reduziu um pouquinho lá o preço dos carros. O que aconteceu, gente? A gente vendeu mais carro do que teve capacidade de produzir no período. E a gente sempre tem que incentivar o povo a consumir, desde que ele consuma de forma responsável. Ninguém pode gastar o que não tem. Se tem que fazer uma dívida, só faça a dívida que pode pagar. Se não pode pagar, espere um pouco. Porque se fizer a dívida e não puder pagar, vai quebrar a cara. Embora Lula tenha chamado a atenção de Alckmin sobre a possibilidade de reduzir os preços dos eletrodomésticos da linha branca, a assessoria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio afirmou, através de nota, que não existe qualquer informação sobre este tema no momento. Em 2009, durante o segundo mandato de Lula, o governo federal reduziu o IPI sobre os itens da linha branca, como geladeiras e máquinas de lavar. Na época, houve um aumento de 25% nas vendas do setor. O setor de serviços cresceu 0,9% em maio, em comparação com abril. No acumulado de 12 meses, o avanço é de 6,4%. O aumento foi registrado em 14 unidades da federação. E das 5 atividades pesquisadas, 4 apresentaram alta, com destaque para o transporte de cargas com maior impacto da agropecuária. Com este resultado, os serviços que têm o maior peso na formação do PIB do Brasil estão 11,5% acima do nível pré-pandemia. No mercado financeiro, a quarta-feira foi marcada pela divulgação do aumento da inflação dos Estados Unidos abaixo das projeções. Aqui no Brasil, a repercussão foi da alta do volume de serviços em maio. O dólar caiu 0,86%, fechando em R$ 4,81. A Bolsa de Valores fechou em alta de 0,09% aos 117.666 pontos. 21 milhões de brasileiros não têm o que comer todos os dias e 10 milhões de pessoas se encontram desnutridas em todo o país. Em números absolutos, mais de 70 milhões de pessoas possuem insegurança alimentar, de acordo com dados divulgados por um relatório da ONU. Nos últimos anos, o mapa da fome aumentou. Pelo menos 1,5 milhão de brasileiros entraram para essa estatística de não ter o que comer e ficam até mesmo dias sem alimento e vivem a realidade de mais de 20 milhões de brasileiros que passam pela situação de insegurança alimentar grave.
Isso representa quase 10% da população. Mas a situação não para por aí. Além da insegurança alimentar grave, também existe a insegurança alimentar moderada, que afeta mais de 70 milhões de brasileiros. Esse grupo é composto por pessoas que encontram dificuldade para comer ou são forçados a reduzir a qualidade e quantidade de alimentos que consomem devido à falta de dinheiro ou outros recursos. A fome é uma das maiores preocupações do governo federal. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social, todos os ministérios estão trabalhando de forma integrada com estados e municípios, além de entidades, para tirar o país do mapa da fome. Segundo a pasta, em breve será lançado o Plano Brasil Sem Fome, com o objetivo de reduzir a pobreza e a extrema pobreza. Essa situação não afeta única e exclusivamente o Brasil. Pelo contrário, no mundo todo, pelo menos 735 milhões de pessoas sofrem sem ter o que comer. E 2 bilhões e 300 milhões de cidadãos passam pela situação de insegurança alimentar. A região mais afetada continua sendo a África, onde de cada 5 pessoas, uma continua passando fome. E uma das situações que mais influenciam no aumento da fome no mundo é o desperdício de alimentação. Segundo dados da ONU, o Brasil se encontra na 10ª posição no ranking de países que mais desperdiçam comida. Produzir e não distribuir. A junção desses fatores somados ao desperdício é o que coloca o Brasil nessa posição preocupante do ranking. Esse desperdício ocorre em diversas etapas na cadeia alimentar. Na produção, os alimentos são perdidos devido às questões como mau planejamento, falta de infraestrutura adequada e problemas climáticos. Na distribuição e comercialização, os alimentos são descartados devido a padrões exigentes de aparência e estética, além de problemas logísticos. Já no consumo, os alimentos são desperdiçados devido às compras excessivas, falta de planejamento de refeições e descuido com a conservação. Segundo o Índice de Desperdício de Alimentos de 2021 da ONU, no Brasil, cada pessoa desperdiça cerca de 60 quilos de alimento por ano. Só no estado de São Paulo, são mais de 2,5 milhões de toneladas de comida no lixo. Na capital paulista, no entanto, diversas ONGs que trabalham no combate à fome desenvolvem ações para o reaproveitamento desses alimentos, com receitas que utilizam, por exemplo, cascas e sementes. Então, antes de efetuar ações como essas, é importante destacar que o desperdício de alimentos tem impactos significativos na sociedade e no meio ambiente. Além de representar uma perda econômica, o desperdício de alimentos contribui para uma degradação do meio ambiente e para a fome e a pobreza em diversas regiões do país. A partir de hoje está proibida a venda ou oferta de alimentos ultraprocessados nas escolas da cidade do Rio de Janeiro. A lei sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, do PSD, vale para escolas públicas e privadas de ensino infantil e fundamental. Os alimentos ultraprocessados são aqueles que recebem adição excessiva de sal, açúcar e gorduras, como refrigerantes, balas e biscoitos. O objetivo é melhorar a saúde das crianças e evitar a obesidade infantil. As escolas terão 180 dias para adequar o cardápio às novas regras. De cada 10 brasileiros, 3 apresentam gordura no fígado, uma condição em que o órgão se torna também um depósito de gordura, causando uma série de problemas, podendo ter complicações como a cirrose e o câncer de fígado. Também chamada de esteatose hepática, a gordura no fígado é um distúrbio que se caracteriza pelo acúmulo de gordura no interior do hepatócito células. Especialistas apontam que 25% da população brasileira apresentam a condição. Além disso, um estudo recente que contou com a colaboração da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul detectou que a esteatose hepática aumenta em 30% o risco do desenvolvimento de diabetes.
Embora seja normal ter alguma quantidade de gordura no fígado, quando esse índice ultrapassa 5%, é necessário buscar tratamento adequado. De acordo com o Ministério da Saúde, nos quadros mais leves, a doença se apresenta como assintomática. Porém, em quadros intermediários e mais avançados, nos quais ela já tomou conta do órgão, alguns sintomas tendem a aparecer. Alguns sinais estão conectados diretamente com o estado de desenvolvimento da doença. Por isso, é importante diferenciar. No intermediário, é normal os pacientes sentirem dor na parte superior do abdômen, perda de apetite, sensação de cansaço e fraqueza frequentes e dor de cabeça constante. Enquanto no estágio avançado, em que o fígado já está inflamado e com fibrose, os principais sintomas são hemorragias interícia, pele e olhos amarelados e alterações do sono. 75% dos brasileiros utilizam aplicativos de transporte, alguns diariamente e outros eventualmente. E no meio de tanto tráfego, a coisa mais comum é as pessoas esquecerem os mais variados objetos dentro dos veículos, mas dá para recuperar. Em 2022, o topo do ranking foi ocupado por mochilas. Depois aparecem roupas, carteiras e bolsas, celulares e máquinas fotográficas. Só que tanto a Uber quanto a 99 têm recursos que permitem recuperar esses itens deixados nos veículos de aplicativo. No app da 99, toque em menu, selecione a corrida em que esqueceu o objeto, clique em ajuda, depois em esqueci um item no carro. E aí digite as informações solicitadas e toque em enviar. E aí vai aparecer o botão que permitirá ligar ou encaminhar uma mensagem para o motorista. Já no aplicativo da Uber é preciso clicar em atividades, selecionar a viagem que deixou o item, depois tocar em encontrar objeto perdido e escolher a opção contactar o motorista sobre um artigo perdido. Aí é só digitar os dados conforme as instruções do app para que a Uber faça a conexão entre passageiro e motorista. E se houver a confirmação de que o item foi mesmo esquecido, é possível combinar horário e local para a devolução. Mas nesse caso é cobrada uma taxa que varia entre 15 e 20 reais para compensar o tempo e o combustível do motorista. As cidades onde os passageiros da Uber mais esqueceram objetos no ano passado foram São Luís do Maranhão, Itajaí, em Santa Catarina e Brasília. E a seguir, o Senado aprova a criação da rede pública de ensino em tempo integral. E veja também, presidente da Ucrânia reclama da falta de munição e pede mais armas aos aliados. Para cumprir metas de universalização, o investimento no saneamento no Brasil precisa mais do que dobrar. O alerta está no levantamento divulgado hoje pelo Instituto Trata Brasil. Ronaldo vive com esposa e filhos gêmeos em uma comunidade na região central de São Paulo. Barraca de madeira, fica feio lá também, cheio de rato, de barata. O catador revela que a água utilizada pela família vem de um edifício localizado atrás do barraco. Para ter água, teve que puxar do prédio. E a qualidade dessa água, segundo o pai, prejudica a saúde das crianças. Eles ficam com febre às vezes, com dor de cabeça. Eles bebem água, falam que está ruim também a água. Essa situação alimenta ainda mais o sonho de Ronaldo. Meu sonho é ter uma casa. Onde tenha saneamento básico. Tem tudo, Uma vida melhor, de qualidade, com saúde para toda a família. Um desejo compartilhado por muitos brasileiros, que pelo menos em partes, tem data marcada para supostamente ser concretizado. O ano de 2033 é a data limite estabelecida pelo novo marco legal do saneamento básico para universalizar os serviços. Até lá, 99% da população brasileira deverá ter acesso à água potável e 90% à coleta e tratamento de esgoto.
Só que essa meta ainda está longe de ser alcançada, mesmo 3 anos após a aprovação do marco, que entrou em vigor em 15 de julho de 2020. A última atualização do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, realizada em 2021, mostra que 84% dos brasileiros têm cobertura de água e só 56% estão ligados à rede de esgoto. Segundo um estudo do Instituto Trata Brasil com a Goa Associados, o investimento no setor precisa mais do que dobrar para atingir o objetivo. Isso significa que nós precisamos continuar os esforços pela universalização do acesso. Nós tivemos uma média de investimento nos últimos 5 anos de 20 bilhões de reais, precisamos chegar a 45 bilhões de reais em investimento em saneamento básico ao ano. É claro que os investimentos em saneamento básico, eles possuem um ciclo de vida. É necessário que o prefeito entenda qual é a realidade do seu município, que ele possa entender e contratar modelagens para poder descobrir qual é o melhor modelo de gestão para essa universalização. Paralelo a isso, então, é realizado ou uma parceria pública e privada ou ainda a busca de financiamentos com a própria companhia estadual ou municipal ou ainda alguma concessão de saneamento e após essa realização dessa concessão ou da busca desses financiamentos, são então realizados os projetos e obras para que se tenha o aumento no percentual do serviço. A presidente executiva do Instituto Trata Brasil diz que já era esperado um volume menor de investimento nesses primeiros anos pós-aprovação do marco. Afirma que o aumento dos recursos deverá ocorrer de maneira gradativa, na medida em que soluções forem endereçadas e as obras executadas. Mas a gente precisa, sim, ter um maior comprometimento, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, com o entendimento da realidade de cada município, a regionalização em cada um dos estados e, consequentemente, a busca do melhor modelo de gestão que leve em consideração as características regionais, políticas, técnicas e econômico-financeiras de cada um dos estados. Mas esse tema precisa ser priorizado para que a vida das pessoas possa ser transformada por meio da chegada do saneamento básico. Segundo a pesquisa do Instituto, muito trabalho já foi feito até aqui. Projetos estruturados que já impactaram a vida de 31 milhões de brasileiros. Foram 68 bilhões de reais captados que serão investidos nos próximos 35 anos, nas mais diferentes regiões do país. Esses investimentos, eles vão se traduzir em obras que vão se traduzir em um maior percentual da população com acesso ao serviço. Paralelo a isso, segundo Luana Preto, existem 29 projetos em análise no Brasil que visam atingir mais 46 milhões de pessoas. Mas isso não quer dizer que a meta de universalizar o saneamento em todo o país será alcançada em 100% até 2023. A gente vê muitos estados na região norte e nordeste que sequer estão buscando uma solução, muitas vezes por não entenderem que esse tema é prioritário. Se esses estados na região norte e nordeste não tomarem decisões em relação à priorização do tema, a busca de maiores investimentos em relação ao saneamento básico, eles não vão conseguir universalizar até 2033. Diante desse cenário, a porta-voz do Instituto Trata Brasil reforça a importância do saneamento básico. O saneamento é saúde, o saneamento diminui o número de doenças de veiculação hídrica. Consequentemente, as crianças têm um melhor desenvolvimento intelectual, têm uma maior possibilidade de realizar os seus estudos e, consequentemente, de ter uma maior renda no futuro. Então, o grande programa social do nosso país e a grande fonte de transformação social. O Senado aprovou o projeto de lei que cria o programa Escola em Tempo Integral. Com a aprovação, o governo federal poderá financiar a abertura de matrículas em período integral nas escolas de educação básica. O programa de Escola em Tempo Integral
foi uma iniciativa do governo federal e agora vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para entrar em vigor. O programa será coordenado pelo Ministério da Educação e será um mecanismo federal de fomento à expansão das matrículas de educação básica em tempo integral nas redes estaduais e municipais. Segundo informações do governo, a meta inicial é criar 1 milhão de novas matrículas em tempo integral nos próximos anos e a adesão ao programa é opcional. Até 2026, segundo o MEC, a meta é chegar a mais de 3 milhões de matrículas. Para a realização do projeto, o governo disponibilizará cerca de 4 bilhões de reais para aumentar a oferta de educação, permitindo que estados e municípios possam expandir as matrículas em suas redes. Pelas regras estabelecidas no projeto, serão consideradas matrículas em tempo integral aquelas em que o estudante permanece na escola ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a 7 horas diárias ou a 35 horas semanais em 2 turnos. O texto prevê ainda uma assistência técnica e financeira do governo federal às redes de ensino para induzir a criação de novas matrículas em tempo integral, da educação infantil ao ensino médio, bem como a conversão de matrículas em tempo parcial para o tempo integral. Mais um caso de racismo aconteceu no futebol. O preparador físico da equipe peruana do Universitário foi detido na madrugada desta quarta-feira após fazer gestos racistas para a torcida do Corinthians. O caso aconteceu após a partida entre Corinthians e Universitário, válida pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Além de gestos, Sebastião Avelino Vargas é acusado de ter chamado os corintianos de macacos. Após prestar depoimento, o preparador físico do Universitário foi levado pelos policiais militares para a carceragem do 50º Distrito Policial, no Itaim Paulista, na zona leste da capital, por volta das 5h30 da manhã. Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira no Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães, Sebastião Vargas teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. 2 torcedores e um gandula também prestaram depoimento. Representantes do consulado peruano acompanham o caso. De São Paulo, Leonardo Félix. 504 dias após o início da guerra na Ucrânia, as dificuldades do país invadido entrar na aliança militar da OTAN continuam a decepcionar o presidente Volodymyr Zelensky. Nesta quarta-feira, em um tom mais ameno, Zelensky pediu somente mais armas. Ao lado do secretário-geral do grupo, Jens Stoltenberg, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a se queixar da falta de um cronograma ou um convite para que a Ucrânia seja admitida na OTAN. Zelensky, no entanto, baixou o tom da véspera e, conformado, disse que lhe faltam armas de longa distância. Durante sua estadia na capital da Lituânia, o presidente ucraniano foi assumindo de maneira gradativa uma postura menos aguerrida, agradecendo a ajuda dos aliados que sustentam seu esforço contra as forças comandadas por Vladimir Putin. Para reforçar seu pedido de armamentos, o presidente ucraniano afirmou que não vê nenhum dos membros da OTAN em guerra. Ele completou ainda dizendo que nenhum deles está morrendo, sofrendo e defendendo seu próprio país. Essas falas soaram para os líderes internacionais como um argumento baixo, já que o fato deles estarem em uma aliança e, em tese, viverem em paz, não justifica uma aceleração do processo ucraniano sem a adesão total dos membros do grupo militar. Mas, mesmo em desacordo, a ideia do bloco é continuar a apoiar o país invadido. O secretário-geral da OTAN afirmou que garantias, documentos e encontros de conselho são importantes, mas a tarefa principal agora é assegurar armas suficientes para o presidente Zelensky e suas forças armadas. Ao que parece, a OTAN não deseja entrar de cabeça na guerra, mas apenas desgastar a Rússia, que nada mais é que uma oposição dentro de toda a organização geopolítica mundial.
E a seguir, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, volta a conversar com o Jornal das 22, falando sobre o que esperar da Cracolândia no centro da cidade e a tarifa zero dos ônibus. E ainda, a visita de baleias Jubarte bate recorde no litoral de São Paulo. Voltamos a conversar com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que hoje concedeu uma entrevista exclusiva ao Jornal das 22. E nesta segunda parte, ele vai traçar um perfil mais realista de um dos locais mais importantes da cidade. Vai falar também sobre a tarifa zero dos ônibus e dos seus planos políticos. Já que estamos no coração de São Paulo, na Praça da República, vamos falar um pouquinho do centro, Cracolândia. As internações involuntárias já acontecem quando a família acompanha e autoriza com o devido laudo médico. E a compulsória, por que o senhor não conseguiu ainda fazer? Eu acho que falta um debate na sociedade, Alexandre, e a gente tem esse problema nas grandes cidades do mundo. 37% está lá há mais de 10 anos, dos que estão hoje. Lembrando que lá em 2015, 2016, eram 4 mil usuários. A gente vem fazendo um grande trabalho. Começou em 2017 com o programa Redenção, a gente deu uma intensificada agora, hoje tem em torno de 1.100 usuários. Avançamos, mas imagine 1.000 pessoas usuários de crack na porta do teu comércio, na tua cidade, né? Gera uma perturbação muito grande. A gente ampliou bastante os serviços para poder fazer a internação dessas pessoas, para elas poderem se livrar desse vício, polícia prendendo traficante e reurbanizando os espaços. Bom, mas quando a gente chegou nesse ponto saiu de 4 mil, agora tem 1.100, e que eles estão há muitos anos, eles não aceitam o tratamento com facilidade. E também não tem mais nenhum parente próximo, a grande maioria deles, porque a pessoa está há 10 anos usando crack, 7 anos, 8 anos, acaba se distanciando da família, se distanciando de Deus, se distanciando de tudo, se distanciando do próprio amor pela sua vida. Então, nesses casos, o médico fazendo a identificação, ele é o profissional capacitado, de que a pessoa precisa ser internada para ela não ficar ali sucumbida a morrer de uso de crack, ele precisaria fazer o laudo e o juiz autorizar. Mas a sociedade ainda não está vendo isso como uma forma de apoiamento. Eu acho que a hora que quando a gente está aqui conversando isso, a sociedade vai entender que é necessário salvar essas pessoas, não deixar elas ficarem lá até morrer no uso de crack. E existem também os moradores de rua, que a prefeitura lança uma estatística superior a 30 mil moradores de rua. E, simultaneamente a isso, há um programa chamado Pode Entrar, que a prefeitura está adquirindo ou vai adquirir do privado 45 mil unidades habitacionais. É para este perfil? Não, essa questão da política habitacional definitiva é para quem está na fila da Coab ou para quem está no auxílio aluguel. As pessoas em situação de rua, a gente está fazendo um outro atendimento que é um atendimento provisório. E passou um ônibus agora aqui e eu lembrei que estamos há 3 anos consecutivos, né, sem reajuste da tarifa do ônibus. O senhor pediu um estudo para a SP-Trans sobre a tarifa zero. Saiu? Ainda não saiu. Eles ainda estão fazendo. É bem complexo. Nós temos aqui quase 13 mil ônibus que circulam na cidade de São Paulo, nessa cidade país. Então, tudo aqui é muito grande, tem que tomar cuidado para não fazer algo que possa gerar prejuízo à população. Esse estudo está sendo desenvolvido. E por que eu pedi esse estudo? Que eu acho que é muito importante as pessoas saberem. Em 2019, antes da pandemia, nós tínhamos 9 milhões de passageiros por dia. Hoje nós temos 7 milhões de passageiros por dia. E qual que é a nossa política pública que a gente está estabelecendo? De incentivo ao transporte coletivo e desincentivo ao transporte individual. Então, a gente está mantendo a tarifa R$ 4,40 pelo 3º ano consecutivo, na questão de atrair passageiros para o sistema de transporte coletivo e para a gente poder ter tido uma ação de recuperação econômica no pós-pandemia. E a cidade de São Paulo, ela se recuperou muito bem. No ano passado, entre admissões e demissões, nós tivemos um saldo positivo de 187 mil empregos. Então, reduzimos impostos,
não aumentamos a tarifa de ônibus, simplificamos os sistemas de licenciamento, abertura de empresa. Antes demorava mesmo para abrir uma empresa. Hoje você abre uma empresa em São Paulo em 24 horas. É desburocratizar. Desburocratizar. Para encerrar a nossa entrevista, de olho na reeleição, 2024 bate a porta. O senhor já conversou com vários partidos, republicanos, o PP de Ciro Nogueira, União Brasil e o PL de Valdemar da Costa Neto. Seria possível pensar numa chapa, uma pré-chapa com o vice do PL bolsonarista? Eu creio que sim. É um tema que acabou de ter a eleição do ano passado, né? Assumiram agora, começo desse ano. É um tema que acabou se antecipando muito à eleição de 2024. Né? Vai ser lá no final de 2024. A gente está no meio de 2023. Todo mundo acabou entrando com esse tema em discussão. É possível. Agora é um tema que a gente vai decidir lá na frente. Agora o PL é o maior partido do Brasil hoje. Evidentemente, isso é um peso, né? Imagina a hora que se realmente todos esses partidos estiverem no nosso projeto, espero que esteja. Estou trabalhando para isso, para ter essa união de centro-direita, de direita, contra essa extrema esquerda, que o candidato já está posto, um candidato que não respeita a legislação, que invade propriedade privada, que quebra propriedade privada, que depreda, que a gente tem um vídeo que circula, que ele foi na Fiesp, quebrou e falou, é pouco, tinha que quebrar mais. Eu acho que isso é muito ruim. Para gerar emprego, você tem que ter as pessoas aqui empreendendo, investindo. Quem vai querer investir com uma instabilidade do ponto de vista da segurança jurídica, de alguém que invade uma instituição e diz que quebra, e diz que aquilo é preocupante. Eu estou falando como a pessoa que mais ama essa cidade, né? Que, olha aqui, passando aqui, não sei se dá para ver, mas passando aqui vários policiais militares, GCM, aqui na região, muito importante de ver essa questão da segurança aqui do centro. Desculpa fazer o parênteses. Mas acho que é possível. Agora vai ser no ano que vem, né? Os diálogos têm sido muito produtivos, porque eu tenho trabalhado na Câmara Municipal, inclusive, com vários dos personagens da política, para a gente poder juntos somar força para ter uma cidade cada dia melhor. Prefeito, agradeço pela entrevista, Obrigado. Desejo um bom trabalho e, sobretudo, acima de tudo, excelente saúde para enfrentar os desafios e cumprir a agenda todo dia. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui no HIT, grande abraço a todos vocês, uma honra, espero voltar em breve. Assim seja, obrigado. Um gari tem dado mais vida e cor para diversos espaços públicos no Rio de Janeiro. Além da vassoura e da pá, Derlande Matos Almeida tem usado pincéis e tinta para transformar a cidade em um lugar mais agradável. Com pinturas feitas à mão, o artista tem criado murais em bairros como Pavuna, Irajá, Jardim América e Madureira. Seu trabalho mais recente foi feito na Zona Oeste, a pedido da subprefeitura de Jacarepaguá. Foi em uma pilastra do viaduto da linha amarela, que passa sobre a Cidade de Deus, que Derlan deu vida a mais uma de suas obras de arte, que demorou cerca de um mês para ser concluída. Com apenas pincéis e tinta, ele reproduziu uma série de elementos da natureza para trazer mais leveza às pessoas que passam pela região na correria do dia a dia. E a história de Derlan com a arte é de longa data. Ele trabalha na Companhia Municipal de Limpeza Urbana desde 2004 e sempre gostou de pintar. Logo no início, quando trabalhava na gerência da companhia, percebeu que no prédio não tinha nenhuma fachada ou placa de identificação para mostrar do que o prédio se tratava. Então, fez um letreiro indicando que o local era da agência. Após esse episódio, o trabalho de Derlan caiu nas graças de todos os funcionários da empresa, que sempre o incentivaram a manter a arte em sua vida. E hoje, um dos maiores sonhos de Derlan é fazer uma faculdade e crescer no ramo da arte. Para isso, ele pretende voltar a estudar para continuar espalhando seu trabalho artístico pela cidade maravilhosa. Morreu hoje aos 94 anos o romancista Milan Kundera. A informação foi divulgada por uma biblioteca com a qual o autor trabalhava. Nascido na República Tcheca, Kundera satirizou regimes totalitários e misturou ironia sombria com reflexões filosóficas para explorar a condição humana. Autor de A Insustentável Leveza do Ser, ganhou elogios por seu estilo de retratar temas e personagens
que flutuavam entre a realidade mundana da vida cotidiana e o mundo elevado das ideias. Ele raramente dava entrevistas e acreditava que os escritores deveriam falar por meio de seu trabalho. O litoral norte de São Paulo registrou recorde de passagens de baleias jubarte neste ano. Segundo a rede de colaboradores do projeto Baleia à Vista, cerca de 330 foram vistas desde junho até o dia 9 desse mês. Segundo os pesquisadores responsáveis pelo projeto Baleia Jubarte, em média, 30 delas têm sido visualizadas, fotografadas ou filmadas entre Ilhabela e São Sebastião, todos os dias nas últimas semanas. O projeto conta com uma rede de informações formada por pesquisadores, biólogos, pescadores, operadores de turismo, donos de pousada e funcionários de restaurantes espalhados pela região, entre outros. Segundo a Prefeitura de São Sebastião, apenas na semana passada foram avistados 56 exemplares de jubartes, além de uma baleia franca. No ano passado, cerca de 200 foram registradas durante todo o período de passagem, afirma o Instituto. No inverno, as jubartes migram da Antártida para a costa do sul da Bahia, principalmente a região do arquipélago de Abrolhos, em busca de águas mais quentes para a reprodução e amamentação. O litoral norte de São Paulo faz parte da rota. A população destes animais no litoral brasileiro disparou nos últimos anos. Segundo dados do Instituto Baleia Jubarte, aproximadamente 25 mil delas passaram pelo país no segundo semestre de 2022. O crescimento, para especialistas, reflete o fim da caça proibida em 1966, período em que a população foi reduzida a menos de 5%. Algo entre 600 e 800 indivíduos. A aparição dessas belezas aquáticas acontece até meados de agosto. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.